Olha só, recentemente eu fiz um vídeo que muita gente gostou, falando um pouco sobre a minha história, como eu comecei a trabalhar com investimentos. Só que é uma longa história, e aí eu não acabei lá. Na verdade, eu cheguei até o momento em que estava prestes a abrir o escritório de investimentos na qual eu sou sócio, né? Hoje, a Perspective Investimentos. E eu prometi que eu ia dar continuidade nessa história e chegou a hora. Eu quero contar aqui para você nesse vídeo, de uma forma resumida, como foi o começo da Perspective Investimentos. E no fim desse vídeo, eu tenho 2 recados que podem fazer a diferença na sua vida profissional. Então, assista aqui comigo e vamos lá! Talvez eu tenha até errado, não sejam 2 recados que eu tenho, sejam 3. E o primeiro vai agora e os outros 2 no finalzinho desse vídeo. Qual que é o primeiro mesmo? Você já sabe. Para você ter sucesso na vida profissional de investimentos, vale muito a pena você ser inscrito aqui do Lucro do Dia. Então basta você clicar, não paga nada, clica lá no botãozinho de se inscrever, ativa o sininho de notificação que sempre você vai ser, enfim, notificado quando a gente tem uma live, quando a gente tem algum conteúdo novo. Por favor, curta o nosso vídeo. Se você gosta do nosso canal, nos incentive. Curta o nosso vídeo, dê like. Assim a gente cresce e assim a gente sabe que a gente está no caminho certo também. Bom, no último vídeo em que eu contei parte da minha história, eu falei até o momento em que eu estava lá no escritório SVN de Maringá e agora chegou a hora de falar como é que a gente iniciou a Perspective Investimentos. Como eu já disse na introdução, essa é uma história também longa, então ela vai ser dividida em 2 partes. A primeira parte é essa que eu estou contando aqui agora, depois vai ter a parte contemporânea da Perspective. Mas, além disso, eu quero chamar meus sócios, o Hugo, o Tani, o Igor e talvez outros sócios, para a gente contar em forma de live e talvez um tempo muito maior, né? E com a sua participação ao vivo, como foi essa saga, tudo que aconteceu com mais detalhes nesse período. Então fique atento aqui no Lucro do Dia que eu realmente quero que você participe dessas lives, desses dias. Bom, então vamos lá. O ano era 2010 e nesse período, nesse ano, eu já estava como agente autônomo de investimentos, eu comecei em junho de 2009 e estava no escritório SVN em Maringá, estava tudo certo, tudo trabalhando, até que chegou um momento em que o Felipe, dono do escritório, trouxe algumas pessoas para entrar lá naquele momento como assessor, né? E quando chegaram as pessoas, acho que se eu não me engano eram 5 novos, né, entrantes, novos assessores. Ele pegou as pessoas que já trabalhavam lá e falou o seguinte: olha, vem aqui, faça uma fila, cada um vai ficar com um, para ser como se fosse uma pessoa para você ensinar, né? Um júnior, né, que a gente chama. E quando eu olho as 5 pessoas, de repente eu vejo um japonês que eu já conhecia, o Hugo Tani. Eu trabalhei com ele na empresa Júnior e eu sabia da capacidade daquele japonês, super inteligente, super dedicado. E na hora, não esperei nem o Felipe acabar de falar, eu já fui puxar a mão do Hugo, falei, é nóis, vamos junto, né? E a gente sentou um do lado do outro, eu lembro que eu falei uma frase para ele vai lembrar, né? Eu falei assim, Hugo, você é meu júnior, né? Mas você tá sentado onde? Embaixo de mim, acima de mim ou do meu lado? Não, do meu lado. Pois é, então agora a gente é parceiro. E a gente começou a ser muito parceiro mesmo, talvez até o espírito que hoje tem na Perspective vem daquele momento. A gente um ajudava o outro, a gente era igual, a gente era brother, né? O tempo todo eu passei alguns clientes, passei alguma experiência para ele, mas ao mesmo tempo ele me ajudava muito nos meus clientes, nas operações que eu fazia naquele momento. E ele é um cara que gosta muito aí de cuidar da saúde, assim como a maioria dos japoneses, e ele faz academia, né, todos os dias. E se naquela época, se até hoje, né, eu não tenho carro, imagina naquela época. Então eu não tinha carro, ia todos os dias a pé para o escritório, até que ele falou assim, André, é o seguinte, vamos juntos, eu passo na sua casa, caminho para mim, e a gente começou a ir juntos para o escritório muito cedo. 7h30 da manhã, a gente já estava no escritório, enquanto o mercado abria às 10, muitos assessores chegavam às 9h50, outros 10h30, 11, o Hugo e eu estávamos no escritório todos os dias, às 7h30 da manhã. E se você leu aquele livro O Milagre da Manhã,
você sabe a importância de você começar com calma o dia. Você consegue se planejar, você consegue se capacitar, você organiza melhor o seu dia, então a nossa produtividade naquele momento realmente era boa. Até que um dia, até na verdade 2 dias aconteceram isso, né? Então em agosto, mais ou menos de 2010, o meu ex-chefe, que eu já falei sobre ele, o Dante, foi quem me contratou na época da XP, e depois o escritório AGL era dele, até ele ir para Curitiba, ele me ligou e falou que queria montar um escritório e queria eu como o gerente do escritório, né? Eu não dei muita, não é bola, né? Mas assim, eu não respondi ele. E aí em setembro ele me ligou de novo, mais ou menos 8 da manhã. Eu já estava no escritório, somente Hugo e eu. E aí ele pegou e falou assim: André, é o seguinte, eu vou montar esse escritório numa outra cidade. Eu preciso de um gerente para esse escritório. Eu vou pagar tudo o escritório, eu vou te dar um salário por um período e depois você vai virar sócio, vai ganhar variável, né? E precisa mudar imediatamente para uma cidade chamada São Luís do Maranhão. E se você não quiser, eu chego de enrolação, porque eu te liguei em agosto e você está me enrolando até agora. Então me fala nessa ligação agora, é você ou não é? Porque senão eu vou pegar outro, daquele jeitão italiano dele, né? E aí eu falei assim: Dante, eu vou te responder, mas infelizmente não vai ser nessa ligação, só me dá um minuto que eu já te retorno. Desliguei, falei: Hugo, a situação é essa, bora comigo? O Hugo falou: bora. E aí eu liguei pro Dante e falei: ô Dante, é o seguinte, tem um cara aqui do meu lado chamado Hugo e eu aceito se eu for com ele. O Dante pegou e falou: fechado, então pronto, pode pedir para sair do escritório aí de Maringá. E fechado, a gente vai montar aí no final do ano esse escritório. E aí, para você ter noção, o Hugo, com 21 de idade, tinha acabado de ter filho. O filho dele devia estar com um ano e pouquinho, o Arthur, e ele aceitou sair de longe da família dele, da família dos pais, né, desse apoio, a ir para uma cidade que talvez nunca tivesse ido, aleatoriamente, para fazer acontecer um negócio. E a gente começou a pesquisar, a entender mais sobre a cidade e tudo isso e assim por diante. Na época a gente pesquisou, não encontramos escritório aqui, pela internet, né? Beleza, e aí passou um mês, na verdade, até antes disso, né, o Felipe chegou no escritório, eu fui lá falar: Felipe, seguinte, vou sair do escritório. Ele: como assim? Eu falei: eu vou sair do escritório. Mas por que, André? Aconteceu alguma coisa? Eu falei: não, eu vou montar o meu próprio escritório. Ele: como assim, cara? Você não tem dinheiro? Como você vai montar um negócio, cara, do nada? O Dante pediu para eu não abrir, né, que ele estava naquele momento. E aí eles ficaram sem entender nada, mas eu falei assim: arrume uma outra pessoa que eu treino para ficar no meu lugar, e aí até o final de novembro eu saio, em dezembro eu já estou fora do escritório para montar o meu. E assim aconteceu. Só que no finalzinho de novembro, o Dante me liga. Eu lembro até hoje, eu estava na calçada da Avenida Brasil, na frente do prédio Transamérica, que era o escritório, e ele me fala: André, é o seguinte, lembra daquela ideia lá de montar o escritório em São Luís? Pois é, aconteceram alguns problemas aqui, a gente está sem fluxo de caixa agora, esquece. Falei: Dante, desculpa, cara, mas eu não esqueço mais. Eu vou montar esse escritório de alguma forma. Ele: então tá, cara. Tipo assim, né? Ele não falou dessa maneira, mas como se fosse assim: o problema é teu. Vai lá, manda brasa. Né? Ele não falou dessa maneira, mas eu cheguei e falei: Hugo, seguinte, a gente vai ter que mudar os planos. Vamos ter que fazer o nosso próprio plano de negócios e vamos ter que fazer o nosso negócio acontecer. Então a gente começou a todo dia se reunir. Então a gente ia de manhã e à tarde para o escritório, trabalhava, à noite para a faculdade e depois a gente ia para a casa da minha namorada, na época, né, a Cris, porque na minha casa era uma pensão não, era uma república em que era absurdamente impossível trabalhar de lá, porque era uma zona, muita gente, pra você ter noção, não tinha nem fechadura a porta, né? E aí a gente ia na casa da minha namorada Cris e ficavam até umas 3 da manhã entendendo tudo que a gente queria fazer no nosso novo escritório. E uma das coisas que a gente pensou muito naquele momento, eu lembro conversando com o Hugo, era o seguinte:
Uma coisa que não pode acontecer é a gente se arrepender. E para a gente não se arrepender, a gente precisa pensar previamente em todas as possibilidades que pode acontecer e entender todas essas possibilidades e fazer aquilo que a gente acha que é o correto. E uma das coisas é, será que São Luís é a mesma cidade? Bom, a gente não pode se arrepender. Então vamos estudar todas as possibilidades que a gente conseguir de outras cidades. Então eu tinha um bom trânsito até hoje tenho, né, com o Gabriel Leal da XP. Mandei um e-mail para ele e falei, Leal, onde você quer expandir a XP? Ele me mandou uma lista de cidades. A gente olhou o IBGE e fizemos uma lista de cidades com de cima para baixo, né? O PIB per capita maiores de cima para baixo. E então, no mês de dezembro e no mês de janeiro, Hugo e eu, com um golzinho preto, riscamos esse Brasil. A primeira viagem que fizemos foi no estado de São Paulo e a segunda viagem em janeiro foi de Maringá até São Luís. E lá, nessas duas viagens, a gente passou por diversas cidades, por todas as cidades que a gente havia listado. E nessas cidades a gente começou a olhar, a gente ia na prefeitura da cidade, a gente ia na associação comercial. A gente conversava com um profissional que era aquele que a gente acreditava que conhecia muito bem a cidade. Sabe qual era? O taxista. A gente ia no taxista e perguntava tudo, para onde a cidade estava crescendo, qual que era o vetor, né, de crescimento da cidade, né, na associação comercial também, enfim, como eu já disse. E a gente ia vendo que muitas vezes aquela cidade que aparecia um PIB per capita muito bom, quando a gente ia lá, a gente via que estava concentrado em uma outra indústria e que não fazia sentido a gente montar o escritório lá. A gente via que no meio do caminho apareciam algumas cidades, por exemplo, um dia a gente passou numa cidade e dormimos na casa de um tio meu e ele falou, olha, tem uma outra cidade ali que ela é muito boa e a gente viu uma grande oportunidade nessa cidade. No mês de janeiro, a gente veio subindo, né? Passamos por Minas Gerais, algumas cidades em Minas Gerais, por Goiás, passamos por Brasília, passamos pela Bahia. Eu lembro naquela cinturão da soja e milho ali, subimos até Luiz Eduardo Magalhães, Barreiras olhamos também. Passamos por Piauí, inclusive pelo centrão lá do Piauí. Foi a primeira vez que eu vi mesmo aqueles cactos, aquela imagem, aquilo me marcou bastante, até chegarmos em Teresina, em que era uma cidade que vimos como boa oportunidade, mas que já tinha um escritório que a gente considerou muito forte. E até que chegamos em São Luís e passamos 4 dias aqui em São Luís. Então foi mais ou menos do dia 12 de janeiro de 2011 até o dia 16 de janeiro de 2011, mais ou menos isso. E aí, quando a gente chegou aqui, a gente viu que aqui realmente era a cidade que a gente queria montar o nosso escritório. Por quê? Não queríamos uma cidade como São Paulo por causa da grande concorrência. Queríamos depois chegar em São Paulo. E aqui a gente viu que era uma cidade com mais de 1 milhão e 300 mil habitantes, com grandes universidades, com Vale, com Alumar, né, no caso Alcoa, com possibilidade de construção de uma refinaria da Petrobras, que acabou não vingando. Enfim, uma cidade que tinha grande potencial para aquilo que a gente queria fazer. E no dia 28 de fevereiro de 2011, eu desembarquei aqui em São Luís do Maranhão, e no dia 3 de março o Hugo desembarcou aqui já morando, né, para a gente realmente mudar para cá. Para você ter uma noção, eu imaginava que o Hugo era rico. Cara japonês, né? Você sabe que japonês aiada, tudo aí é tudo pão duro no bom sentido, né? É austero, né? Não gasta dinheiro à toa, e são inteligentes. Então eu falei, cara, esse cara tem dinheiro. Só que quando eu vi, o Hugo não tinha dinheiro algum, e eu tinha mais do que ele. No meu período de trabalho como assessor de investimentos, eu consegui guardar uma graninha. Eu não era rico, mas eu consegui guardar uma graninha. Eu tinha mais ou menos 5 mil reais, e eu gastei 2.500 reais na viagem. Então eu mudei para cá com 2.500 reais no bolso, e só, apenas isso. E o Hugo com praticamente zero. A gente teve alguns clientes que continuaram com a gente, e a gente aqui descobriu um outro escritório da XP, e a gente foi conversar com o dono do escritório, e falamos, olha, a gente quer montar um escritório, mas a gente está disposto a montar junto contigo, ou a entrar aqui no teu. Vamos passar um tempo juntos? Combinamos de passar 3 meses. Logo depois dos 3 meses, ele disse que não tinha interesse de abrir a sociedade para a gente. Então a gente falou, ok, vamos montar a Perspective. Então em junho de 2011,
iniciamos o processo de abertura do contrato social da Perspective Investimentos. E passou junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro e nada do contrato social, ou melhor dizendo, do CNPJ ser liberado. E aí eu te digo uma coisa, você sabe o que você precisa para você ter faturamento numa empresa? Você precisa de CNPJ. E eu preciso disso para emitir nota contra a empresa que eu sou credenciado, no caso, a XP. Portanto, logo no nosso começo, a gente ficou com 0,0 de receita. Zero, não tinha como a gente ganhar dinheiro. E o tempo foi passando e a gente não conseguia que o contrato social, ou melhor, que o CNPJ liberasse. Eu lembro que eu fui em junta comercial, eu fui em tudo quanto é lugar, e as pessoas dessas instituições falavam, não, eu preciso que o Banco Central aprove. Eu falava, meu senhor, minha senhora, não, é outra autarquia. No caso, aqui a autarquia é a CVM. E eu preciso primeiro do CNPJ para então pedir para ser credenciado e então fechar o contrato com a corretora. Até que chegou o momento, em dezembro de 2011, a gente com praticamente zero dinheiro, praticamente não, totalmente, né, sem dinheiro, eu dei uma de Daniel Zuckerman e fui para a Receita Federal de Social. Cheguei lá com panca de quem eu trabalhava naquele lugar, dei oi pro segurança e passei. Falei, quer saber? Oi, bom dia, tudo bem? Opa, fui entrando. Fui entrando e ninguém foi nem olhando para mim como se eu estivesse trabalhando lá, né? Com aquela segurança, até que segurança no modo de dizer aqui, né? No modo de se portar, até que eu cheguei no meio da Receita Federal e falei, onde é que fica o lugar que o pessoal autoriza o CNPJ? Alguém falou, ali ó, naquela mesa ali daquele senhor. Eu fui e falei, olha, meu senhor, eu preciso saber a quantas anda o meu CNPJ. E aí eu dei aqui a papelada, ele emiti o CNPJ e falou o número do CNPJ. Então, em dezembro de 2011, foi quando saiu o CNPJ depois de 6 meses com zero faturamento. Naquele momento a gente saiu correndo e mandamos as papeladas lá para a CVM para a gente ter autorização para então pedir fechar contrato com a XP. E você não sabe o que aconteceu. A CVM não abriu naquele ano de 2011 e só foi abrir no ano seguinte, em janeiro de 2012. E nesse ano, em janeiro de 2012, entrou em vigor a instrução 497 dos agentes autônomos e mudou a forma como se é uma empresa de agente autônomo. Isso significou que a gente precisou iniciar o processo de novo. E sabe quanto tempo durou? Mais 6 meses. A gente só foi ter mesmo um contrato com a XP e a gente só conseguiu emitir nota fiscal em junho do outro ano. Ou seja, a gente passou 1 ano sem faturamento. Agora imagina o que aconteceu com a gente nesse ano. A gente o tempo todo buscando clientes e a gente podia, né, ir plugando lá na XP, a gente só não recebia, se portando como alguém de sucesso, que a gente deveria se portar, porque a pessoa vai confiar na gente de que maneira, né, para investir o dinheiro, mas com a energia de casa cortada, praticamente sem móveis no apartamento, eu e o Hugo, a gente rachando o apartamento, chegaram a cortar a energia do nosso escritório em um dia em que logo depois ia um cliente muito importante que tinha o potencial de investir mais de R$1 milhão com a gente. Tipo assim, ele ligou falando que estava indo para fazer reunião com a gente no nosso escritório e o pessoal da energia elétrica chegou e falaram, eu vou cortar. E cortaram. Né? E aí nesse momento a gente começa a entender, né, e ver o que é que a gente tem que fazer, né? Se a gente senta e chora ou se a gente acha alguma solução. E naquele momento eu liguei para a pessoa e falei, olha, acabei de sair do escritório, vamos para uma lanchonete. E a gente fez a reunião numa lanchonete. É claro que a gente teve muita pressão. É claro que a gente chegou momentos que a gente falou, cara, não vai dar certo, né? A gente, como a gente queria, né, que desse certo, porque a profissão que a gente ama é o que a gente gostaria de fazer. Tivemos dúvidas, mas a gente tinha uma certeza no coração. E naquele momento lá atrás, a gente falou, olha, se a gente for para São Luís, a gente vai fazer de uma maneira em que a gente vai fazer dar certo. Vamos queimar pontes.
e não vamos fazer de nenhuma maneira que tenha algum tipo de arrependimento no meio do caminho. Então, por mais que tivéssemos essa pressão, até mesmo dos familiares para a gente voltar para mais perto, a gente estava firme, sabendo que estávamos no caminho certo e que aquilo não era teimosia e sim persistência. A gente foi passando por todas essas dificuldades, inclusive alguns clientes nos conhecem daquela época. Inclusive o Hugo, ele vendeu o Gol dele, né, que foi o que a gente fez a viagem para cá, né, e aí ele comprou um Celta, e o Celta é famoso, Celtão azul, que estava todo regaçado. E são nesses momentos que quando a gente vai visitar um cliente, o cliente fala, nossa, você me dá uma carona de volta? E eu preciso dar uma carona num carro que está extremamente arregaçado, que numa subidinha ele afogava, pra você ter noção. O Maurício Benvenuti, inclusive é escritor de um livro que está ali, ó, Audaz, foi sócio da XP e ele nos visitou e ele andou de Celtão azul aqui em São Luís. Obviamente a gente tinha um misto, né? Um mix de vergonha pelas condições que estávamos naquele momento, mas ao mesmo tempo uma segurança de que estávamos no caminho certo e que a gente ia vencer, independente de qualquer coisa. Olha só, tem muito mais coisa em relação ao restante da história da Perspective. E para o vídeo não ficar longo, eu estou separando em pedaços. Portanto, chegou ao fim aqui essa parte do começo da história da Perspective. Eu repito que eu vou fazer uma live e a gente vai contar detalhes dessa história, da viagem, que é sensacional, que foi sensacional, de várias coisas que aconteceram nesse ano que a gente não teve faturamento. E você pode participar, então fica atento aqui no Lucro do Dia. E para finalizar, eu falei que eu tinha 2 recados, principalmente para as pessoas que querem trabalhar nessa área. Espero que, eu sei, né, que o Lucro do Dia de alguma forma inspira as pessoas que querem ser um assessor de investimentos, porque vocês já me falaram sobre isso. Então, eu tenho 2 novidades. A primeira delas é que eu tenho um canal no Telegram em que eu compartilho alguns insights, algumas novidades, o meu dia a dia, com exclusividade por lá. Eu convido você a entrar lá. Basta você entrar no Telegram ou colocar lá no navegador t.me/LDD Profissões. Lógico, tem também o LDD normal, né? O t.me/lucro do dia. Esse é de forma geral. Aqui, o nosso canal não é só de profissões. Então, em alguns momentos, talvez em um mês ou um período, eu não vou falar sobre profissões. Agora, lá no Telegram, eu vou falar sempre sobre profissões. Te convido fortemente aí para lá. E o segundo é que, depois de muitos pedidos, eu desenvolvi um curso para a pessoa que está começando nessa profissão de agente autônomo de investimentos. Chama Start AI. Então, aquela pessoa que está prestes a passar na Ancord ou acabou de passar e quer trazer mais para perto, com toda a experiência que a gente já passou, com mais de 10 anos de estrada, trazer mais para perto o sucesso nessa profissão. A gente sabe que é uma profissão que, principalmente no começo, ela é mais intensa e mais difícil, porque não tem remuneração, sua remuneração é variável. Então, nesse curso tem muitas coisas, mas o principal, eu falo como é que eu faço as reuniões, como é que você vai prospectar os clientes ideais para a tua carteira de clientes. E eu falo também como você pode passar nas entrevistas aí nos escritórios, inclusive o que eu pergunto na entrevista da Perspective. Para você ir lá, né, e conhecer mais sobre esse curso, tem um link aqui na descrição, talvez no primeiro link aqui dos comentários. Sugiro fortemente que você pelo menos conheça, você não é obrigado a comprar nada, mas pelo menos conheça mais esse produto aqui do Lucro do Dia. Espero que tenham gostado desse vídeo, a gente se vê nos próximos conteúdos, um grande abraço e até mais, tchau!